a praxis do aprofundamento analítico das parapercepções, evitando as idealizações e superficialidades. Eu falei um pouquinho disso quando eu estava falando com a Viviane sobre a questão de abordagens na nossa prática, assim, como é que a gente pode ver que está autêntico e como é que isso funciona, né? Então, assim, para mim isso foi uma coisa muito interessante, né? O processo extrafísico associado a entender como é que funcionava, a minha autenticidade, como é que eu fui ganhando autenticidade, tem muita relação com isso. Então, essa prática de você aprofundar, entender as suas parapercepções, trazer a autocientificidade para a coisa, né? No tipo, porque eu senti um conforto aqui, uma energia boa, então quer dizer que o amparador está abençoando literalmente esse processo. Será que é isso mesmo? Né? Será que não estou sendo superficial na minha abordagem? Só porque eu estou me sentindo bem, isso quer dizer que está tudo certo, o caminho está aberto para fazer aquilo que eu preciso fazer? Né? Porque às vezes você está super no fluxo e a situação está super desconfortável. Porque esse fluxo é o fluxo intermissivo. Na verdade, a gente está no contrafluxo ou na contramão de todo o processo. E isso gera desconforto. Bancar certos posicionamentos gera desconforto. Falar aquilo que ninguém tá prestando atenção ou que às vezes é incômodo e está embaixo do tapete, ou que você vai estar expondo, às vezes, a inautenticidade de alguém com a tua fala, gera desconforto. Essas coisas geram desconforto. Né? Então, assim, isso é muito sério para o inversor, porque assim, a gente precisa ser técnico com relação às nossas parapercepções, né? Com relação ao processo, com relação à autocientificidade. A gente está dentro de um paradigma consciencial. Se a gente tira toda a questão de multidimensionalidade, de serialidade, tudo que envolve paradigma, a gente está falando de materialismo, a gente está falando de outro tipo de ciência. Quando a gente coloca esse fator, que é o parapsiquismo, que é a multidimensionalidade, se a gente entra com um processo acrítico, passivo, de ser baseado só no gostei, não gostei, nessas impressões, sem se atilar para os fatos, sem esquadrinhar os fatos, a gente está caindo numa superficialidade, a gente está idealizando, às vezes a gente pode estar voltando para aquele contexto mais religioso, como eu mencionei, né? Estou confortável, então quer dizer que abençoou, aí abriu o caminho, esse é o processo positivo. Não, às vezes você está super confortável porque você está com seus colegas ali, mas não necessariamente o processo é cosmoético. O gostei ou não gostei não diz muita coisa, no final das contas, né? Então, a questão dos fatos e parafatos, eles são importantes, e é assim, nesse ponto, o anotar, o registrar, o parar para consultar esses registros depois, observar como é que você se sente quando você lê aqueles registros, quando você entra em contato com aquele Alô Pensem, através do Grafo Pensem de novo, observar mais. Então, o próprio movimento que a gente tem ali da projeciografia e depois a projeciocrítica, gente, é um negócio muito sério. E assim, eu não sei se você vai lembrar disso ali nas qualificações, mas eu falava das projeções e depois eu falava da projeciocrítica, né? E às vezes a gente volta para ler aquilo de novo, e a gente tem uma outra visão sobre projeção, e a gente faz uma projeciocrítica 2 a respeito do processo. Ou a gente às vezes junta a projeção de um ano com o outro, aquela coisa vai se encadeando em termos de fato e de parafatos. Então, assim, esse viés analítico, de aprofundamento, de se debruçar, ele é muito importante, né? E isso separa a gente do movimento de autoficção, né, que o Salé estava comentando ali, né, que também é um verbete do professor Valdo, e que a gente vem discutindo bastante na Simvex, já foi tema de cultura, e vira e mexe isso aparece nos debates, né. A gente sai desse irrealismo, dessa vida ficcional, paralela, como se o mundo fosse um videogame, né, Sin City, não sei nem se esse jogo ainda existe ou se eu tô falando um negócio muito velharia aqui, né? Salé me diz aí. Mas, enfim, a gente sai desse universo paralelo muitas vezes e a gente vai viver a realidade baseada nos fatos e a gente vai criticar esses fatos para fatos, né? O próprio ambiente a gente hoje não está tendo por causa da pandemia, né? Mas os ambientes ali de dinâmica parapsíquica, onde a gente troca as nossas parapercepções, se as pessoas perceberam, se não perceberam, que são momentos onde a gente consegue ali com o grupo também aprofundar um pouco mais. Então, tudo isso é importante e deixa a gente mais, traz esse viés mais científico, né? Sai dessas idealizações do, nossa, eu sou muito parapsíquica, eu sou muito bom, ou esse viés mais superficial associado ao parapsiquismo, tá? Isso é muito sério, isso é muito sério. Porque assim, só um minutinho, Miriam, porque assim, a gente acessa no extrafísico não só um amparador, é guia cego, é assediador, e se a gente não está atento, a gente está dizendo que está confortável muitas vezes porque é um guia cego, um colega do passado, entendeu? Que está ali em conexão com a gente. Então, a gente está com a antena ligada e a gente pode se conectar com qualquer coisa. Então, ter essa criticidade com o que você está se conectando, qual é a frequência, qual é a rádio ali, né? Isso é muito sério.
E aí, curtiu esse conteúdo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para o nosso canal, o canal da Assimvex, da Associação Internacional de Inversão Existencial. Aproveita, tem muito conteúdo por aqui.